Olá, Júlio. Menina. Estamos no meio deste fim de semana maior, para alguns, para muitos, que até o vão aproveitar para fazer uma chamada escapadinha, não é? Que será o seu caso, provavelmente. Sim. Assim Deus me dê saúde. E está a dizer isso com a mantinha nas pernas, não é? Nem mais. Bom, não sei se os que vão aproveitar para descansar no fim de semana vão levar consigo livros. Provavelmente sim, os livros continuam a ser uma das melhores companhias. Há até quem prefira livros a humanos. Há quem prefira cães, gatos, Também, livros, também, não é? também. E também, pronto, eu agora converti-me a estas vossas estratégias publicitárias. É bom não esquecer, não é? Que na segunda-feira nós vamos falar de um homem dos livros. É verdade, Portanto, com a nossa homenagem, não é? com a nossa homenagem. Nomeado para um prémio importante internacional. Exatamente. Bom, e hoje falamos de outra autora, acho que já não é a primeira vez que falamos aqui das memórias de Adriano, não é? Falamos de Marguerite Yourcenar, para mergulhar no universo dos livros, chegando se calhar mais tarde a uma conclusão, não vamos já matar essa conclusão. Pergunto-lhe para já se os livros são insuficientes. São a melhor das companhias, mas são insuficientes porque o importante é viver? E porque nos podem mentir? Acho que a resposta é individual. É isso, necessariamente. Sabe que uma vez meu filho mais novo disse uma coisa que evidentemente tinha uma dimensão de exagero, mas que corresponde, digamos, ao quadro que ele tinha. Uma vez numa conversa, já há muitos anos, o meu filho mais novo virou-se para mim e disse: eu quando recordo a minha infância, não me lembro de estarmos em sítio nenhum que tu não tivesse um livro, ou que não estivesse ou a ler, ou não tivesse levado um livro, ou qualquer coisa. Pronto. O que, devo confessar-lhe, que já foi mais verdade do que é hoje. Mas os livros tiveram sempre grande importância para mim. A posteriori, talvez lhe diga que pequei por excesso com os livros profissionais, talvez. Pecou por excesso porque se dedicou muito a eles? É. Acho que houve... Até vou mais longe. Acho que houve largos períodos da minha vida em que eu sacrifiquei de uma forma um bocado asniática a minha poesia e a minha ficção e a minha história também, diga-se passada, a uma leitura quase obsessiva em termos profissionais, que agora... O que procurava? Conhecimento, claro, era o que eu lhe ia conhecimento. dizer. Sim. Agora, na minha opinião, porque eu agora podia armar-me ao pingarelho e dizer isso só demonstra o extraordinário profissional que eu sempre fui, tralalá. Não estou a dizer que eu não tenha tentado ser minimamente sabedor nas áreas por onde me passeei, mas acho que isso traduziu muito a minha própria insegurança. E, portanto, aquela nostalgia, quase seguramente inconsciente, aquela nostalgia quantitativa. Não é? Se eu ler tudo, que é impossível, não é? Mas se eu ler quase tudo, ou próximo de quase tudo, eu fico mais seguro naquilo que faço. O que numa profissão como a minha, como sabe, ou como imaginará, está longe sequer de ser verdade. Porque há dimensões na minha profissão, eu estou a falar agora sobretudo da psiquiatria, embora pudesse falar-lhe do ensino também. Eu tive magníficos professores que tinham lido muito menos do que outros professores que eu tive. Pronto. Mas, nomeadamente na psiquiatria, como compreende, há dimensões que mais não sejam as dimensões relacionais,
que a Inês pode ler 3 livros por dia e isso não significar nenhum melhoramento nessas capacidades. Mas, voltando à sua pergunta, eu, pese embora a se tornar a importância dos livros na minha vida, que podem ter disputado, embora talvez tenham um ganho, mas podem ter disputado uma reta final com a música, mas se eu tivesse que dizer quem ganhou foram os livros. Os livros ganharam? A música, sim. Sim. Embora, para lhe falar com toda a franqueza, isto é um bocadinho artificial, porque grande parte dos meus livros foram lidos a ouvir música. Portanto, foi um casamento feliz da minha vida. Mas, e é até curioso, é por isso que eu gosto muito do programa de fim de semana, é até curioso como de vez em quando na minha vida, ou até mais que de vez em quando, porque eu ia ler determinado tipo de livro, isso significava que eu ouvia determinado tipo de música. Porque, e há muitas pessoas que também são assim, não é? Há músicas que nos põem num estado de espírito ideal. Olha, estudar, uma hipótese. Escrever, outra hipótese. Pronto, mas aqui já não estamos na questão do ler, não é? Há pessoas que lhe dirão, como eu, que para esta atividade, aquele tipo de música, para outra, aquele tipo de música, etc. Não digo que os casamentos sejam todos os mesmos, mas pode encontrar isso. Agora, o que os livros nunca me passou pela cabeça que tivessem a obrigação de fazer era substituir a vida. Isso não. Eles não substituem, eles alimentam, não é? E estimulam. Seguramente, não é? E nunca deixei de viver por causa dos livros. O que, aliás, na minha opinião, de certa forma é até trair os livros. Porque os livros são rampas de lançamento para a vida. De vez em quando, alguns de nós, e quantos eu ouvi em 40 anos de profissão, usam os livros como proteção contra a vida. E eu compreendo muitas dessas situações. Mas quer se queira, quer não, na esmagadora maioria dos casos, não em todos, há pessoas que preferem os livros da vida, ponto final. Mas na esmagadora maioria dos casos que eu observei, o que também não é palavra do Senhor, porque quem eu observo, quem eu ouço, veio pedir ajuda. Mas na esmagadora maioria dos casos são pessoas que se enfronharam completamente nos livros, ou no trabalho, ou no que quiser, na esperança de esquecer a vida, defender-se contra a vida, etc. Um mecanismo de defesa. Quer ler esta passagem do livro de... Leio, mas se não se importar, vamos ler às fatias, claro, porque o texto é relativamente longo. Claro. Não é? Isto é um excerto das Memórias de Adriano. Como toda a gente, só disponho de 3 meios para avaliar a existência humana. O estudo de nós próprios, o mais difícil e o mais perigoso, mas também o mais fecundo dos métodos. A observação dos homens, que na maior parte dos casos fazem tudo para nos esconder os seus segredos ou para nos convencer de que os têm. Os livros, com os erros particulares de perspectiva que nascem entre as suas linhas. É muito bonito. E nem sequer vou falar em termos de... nem sequer tenho habilitações para isso. Não vou falar de qualidade da escrita. Quando eu digo é muito bonito, é sob o ponto de vista psicológico. Porque repare, no fundo, a primeira afirmação. O estudo de nós próprios, o mais difícil e o mais perigoso, mas também o mais fecundo dos métodos. O que é que está a dizer Yourcenar? Mais difícil, é muito difícil. O estudarmos a nós mesmos. É o mais difícil. É o mais difícil. Não é por acaso também que temos a velha frase, conhece-te a ti próprio. Sim. E porquê? Porque ao mesmo tempo somos observador e observado.
O que, desde logo, é complicado. Mas há enormes interesses em jogo. Nós não estamos a observar o vizinho do quinto esquerdo. Com esse, de vez em quando, também há interesse em jogo. Porque ou não gostamos dele ou gostamos. E isso altera a apreciação de comportamentos e atitudes. Mas connosco, o jogo é muito mais importante. Mas, e não é por acaso que a ciência pura e dura é muito desconfiada quanto a estes processos. A introspeção é porque diz, mas e como é que se quantifica isso? E como é que, em termos experimentais, você é capaz de valorizar as conclusões a que chega? E a ciência tem toda a razão em pôr esse tipo de dificuldades a estes processos. E, nomeadamente, pô-los a nós, os psiquiatras, os psicólogos. Embora, hoje em dia, penso que estamos todos de acordo que a ciência também é muito menos isenta do que sonhou ser. Mas pronto, isso fica para outras nuvens. Agora, mais perigoso. Porquê é que é mais perigoso? Porque as descobertas nem sempre são agradáveis. Ou seja... O confronto, sim. Ainda bem que põe confronto, porque eu ia dizer o espelho. O espelho pode ser cruel. De repente a Inês está a descobrir coisas a seu respeito. Porque é a seu respeito. Não é generalizável. A Inês não descobre coisas a seu respeito e diz: e como eu sou mulher e tenho 28 anos? Peço-lhe que repare na gentileza. Obrigada, Júlio. Nada. Eu sinto-me com 23, portanto foi injusto, de certa forma. Inteiramente merecida, mas não falámos da sua idade psicológica, sabe que eu aí chego a ficar preocupado. Nem sei como é que consigo fazer isto consigo, não é? Não, você é claramente uma miúda precoce. Obrigada. Pronto. Ora bem, mas estava eu a dizer, o espelho pode ser cruel. E não pode, como é evidente, ser generalizado, porque nós podemos refugiar-nos assim. Olha o que eu encontrei em mim. Mas em mim, nos homens todos. Alto e para o bairro. Quem é que nos dá o direito de dizer que é em mim e nos homens todos? Sobretudo se é uma coisa desagradável. Em mim é. E eu tenho que digerir aquilo e tentar modificar. Nos outros, não. Mas felizes, mesmo que inicialmente infelizes com o tal confronto, felizes dos que conseguem ver exatamente aquilo que o espelho lhes devolve. Há quem nunca chegue lá, não é? E repare que Margarita Yourcenar está de acordo consigo. Porque a seguir vai dizer, mas o mais fecundo. E já agora, conseguimos nós sozinhos fazer com que este processo seja bem sucedido, ou são sempre os outros a fazer com que o espelho nos devolva esse reflexo? Vamos dividir isto, embora seja, digamos assim, seja algo que não é legítimo, mas vamos fazer uma chaveta disto. Uma coisa é nós tentarmos estar conscientes de como somos, das razões do que fazemos, etc, etc. Outra coisa é fazermos psicoterapia ou psicanálise. Porque as pessoas podem estar lá em casa e pensar assim, mas então o que ele está a dizer é que este processo de que fala Yourcenar só pode ser levado a cabo em terapia. Não. Todos nós podemos meditar sobre aquilo que pensamos, sobre as nossas reações, sobre os nossos projetos, sobre os nossos atos, desejavelmente não a quente. Portanto, depois das coisas terem passado, a posteriori, etc., de maneira a, eventualmente, polirmos alguns ângulos demasiado agudos, digamos assim, de forma a melhorarmos. Isto não é necessariamente sinónimo de processo terapêutico. E, portanto, quando aparece um adjetivo como fecundo, o que é que o Yourcenar está a dizer? Está a dizer, isto é difícil, isto é perigoso, mas ao mesmo tempo tem grandes recompensas. Porque conhecermos-nos melhor tem extraordinária importância em termos individuais, porque
percebemos-nos melhor. Se quiser, não somos meros espectadores daquilo que fazemos e pensamos, compreendemos-nos melhor. Isto pode parecer estranho, porque em teoria nós podíamos pensar, mas nós compreendemos-nos absolutamente. Quem é que está dentro da nossa cabeça? Somos nós. É uma utopia. Nós não nos compreendemos assim tão bem. Senão não havia lápis freudianos, por exemplo. Mas não é só isso. É que se nós fomos mais fundo na busca do que é a nossa identidade, do que são as nossas pequenas atitudes mesquinhas, do que são as nossas partes nobres, que também existem, etc., isso, em princípio, também nos vai facilitar a compreensão dos outros e o relacionamento com os outros. Ou seja, o conhece-te a ti mesmo não serve para generalizar no sentido de aquilo que eu conheci dentro de mim existe dentro de todos os outros, mas o que vai fazer em termos relacionais é que nós estejamos muito mais pacificados nas nossas tentativas de compreender os outros e de nos relacionarmos com os outros. Pronto. E a seguir, como é que ela vai escrever? Vai dizer assim: a observação dos homens, e não quero ser desagradável, mas presumo que aqui estão incluídas as mulheres. Também me parece. Pronto. A observação dos homens, que na maior parte... Isto aqui é muito bonito. E é de uma ironia fina. Que na maior parte dos casos fazem tudo para nos esconder os seus segredos ou para nos convencer de que os têm. Isto é uma delícia. Esta segunda parte, sobretudo. Pois é, pois é. Não é? Se eu, aliás, não fosse tão leal ao meu sindicato, eu diria que esta ironia é muito feminina. Ora bem, a primeira parte é verdade. Os outros e nós, Inesinha, em geral não estamos muito disponíveis para revelar os nossos segredos ao primeiro transeunte. Permita-me acrescentar, e fazemos bem. Fazemos. Não é por acaso que o povo diz pela boca morre o peixe. Aí se morde. É verdade, e no entanto, pegando nesse exemplo, eu confesso que sonho fazer um dia uma coisa dessas. Essa coisa tão cinematográfica de nos sentarmos ao balcão e começarmos ali a desfiar a nossa intimidade com um barman. Nunca fez isso? Eu nunca fiz isso. Já fez? Já. Com um barman não, lamento muito. Pois, pronto, não já é... fiz isso num aeroporto. Pronto, acho que já me tinha falado disso. Pronto. E nós podemos encontrar salvação num momento desses. Eu com um barman nunca fiz, mas já me cruzei com muitas pessoas que me salvaram momentos, dias, meses, se calhar, não é? Esse encontro tão particular de duas pessoas que trocam ali mundos e pensam... Bom, protegidas pela quase certeza que nunca mais se encontram. Sim, sim. Portanto, sim, pela boca morre o peixe, mas o peixe também pode ser salvo por essa mesma boca. Aliás, pense bem antes de responder ao que eu lhe vou perguntar, para decidir se responde a verdade ou uma mentira piedosa. Nós um dia não fizemos um programa sobre os barman e a sua capacidade precisamente de escutar? Olha, não me lembro. Eu tenho essa ideia, sabe? Eu sei que já falámos aí desse momento, porque eu agora quando o Júlio foi buscar esse momento do aeroporto, é-me familiar. E depois até vou procurar, porque a sensação que tenho é que era um texto e que tinha uma frase espantosa dita pelas associações de barman ou não sei o quê e tal, de como é que um barman escutava, não era uma coisa disso, que era ao mesmo tempo o confidente e a profunda noção do respeito absoluto pela intimidade de quem se abria. Pronto. Era muito bonito. Era a associação de barmans, qualquer coisa assim. Tinha havido um prémio, qualquer coisa assim. Ora bom, mas... Já agora todos nós temos segredos? Todos nós temos... querido, eu espero bem que sim. É um pensamento deprimente que haja gente que não tem... Quer dizer, que é transparente. Já reparou? Quer dizer, eu acho que é magnífico que o vidro seja transparente, sobretudo quando está um bocadinho de sol.
tudo bem. Pessoas transparentes, se quisermos levar o exemplo mais longe, nós vemos através delas. Ou seja, vemos outras pessoas que não são transparentes através daquelas. Em geral, qualquer tipo de material, neste caso, material orgânico, vivo, pessoas, mas qualquer tipo de material que é transparente, arrisca-se a ser desleixado por nós. Porque vê-se através dele. E, portanto, nós estamos concentrados naquilo que se vê do outro lado. Se a pessoa, digamos assim, como é que hoje em dia se diz muito, se a pessoa não tem uma textura psicológica, quiçá possamos dizer que se em termos psicológicos também esta pessoa não tem uma massa crítica e todas essas expressões da moda, é difícil que nós nos interessemos por ela. Ela não nos pode surpreender com nada e, passo o exagero, ao primeiro encontro, a Inês passou a conhecê-la da frente e do avesso. O mais provável é que passe à pessoa seguinte. Mas, enfim, quiçá haja pessoas dessas que não têm segredos nenhuns para ninguém. Eu nunca fui partidário disso. Mesmo, como sabe, mesmo em relações de grande intimidade, a velha história de conheço por dentro e por fora, e ele contou-me tudo a respeito da sua vida, em termos gerais. Não estou a falar de quem é que passou pelas nossas vidas. Eu nunca fui partidário disso. Isso é até de uma grande arrogância, não é? Quem somos nós para julgar que conhecemos os outros? Eu, quando falo disso, acabo sempre a fazer publicidade à TVI, porque digo sempre, todos nós temos os nossos jardins proibidos. Pronto. Eu sei que, se não estou em erro, uma publicidade já muito atrasada. Mas era uma telenovela, não é? Era uma telenovela. Pronto. Mas a segunda parte, como disse, é que tem muita piada. Porque alguns de nós atarefam-se, afadigam-se extraordinariamente a tentar parecer mais complexos do que são, mais interessantes do que são. Não é? Porque isso também é uma eterna manobra de sedução, não é? É, claro, e portanto ela diz os seus segredos, ou para nos convencer que têm segredos. Aqui é a minha interpretação. Não é segredos no sentido de aquela pessoa amou alguém, matou alguém, ou isto, aquilo. Não. É aquela pessoa é intelectualmente mais interessante, tem mais fascínios escondidos do que nós pensaríamos. O que quer queiramos, quer não, aguça o nosso interesse em geral. Em geral. A Inês tem todo o direito de pensar para a pessoa: olha, fica-te com os meandros do teu poderoso intelecto, que tenho mais que fazer. Mas se a pessoa realmente, e aqui estamos a falar claramente de questões intelectuais, se a pessoa é intelectualmente estimulante, é mais provável que nós nos interessemos e que nós rondemos, digamos assim, e lá está, tentemos seduzir a pessoa. E isto pode dar, aliás, um resultado catastrófico, que é, ao fim de algum tempo de sedução, podemos chegar à conclusão que não estava lá nada do que nós pensávamos. E que a pessoa é uma especialista em fingir uma personagem que verdadeiramente não é. Mas pronto, aí também fomos nós que fomos pouco sensíveis e não nos apercebemos que aquilo que pensávamos que era uma redoma com, quiçá, algum tesouro, era um enorme vazio. Temos que, nessa altura, meter o rabinho entre as pernas e seguir em frente. E depois, a terceira hipótese, lá está, os livros. Os livros com os erros particulares de perspectiva que nascem entre as suas linhas. Ou seja, quem escreve um livro, e é muito curioso, por exemplo, no domínio da história, eu ainda me lembro da história me ser ensinada como uma sucessão de factos, o que torna a história
extraordinariamente chata. Eu ainda aprendi as datas das batalhas e os reis por aquela ordem tal e mais isso. O que é fascinante na história não é, na minha opinião, como é evidente, respeitando todas as outras, o que é fascinante na história não é isso. O que é fascinante é tentarmos, porque é sempre tentar, querida, mas tentarmos chegar mais próximo de uma explicação dos grandes movimentos da humanidade. Porquê é que fomos naquela direção e não naquela? Em termos culturais, o que é que havia que fez aquela sociedade escolher aquele trajeto e não o outro? Até de uma forma inconsciente. Mas porque é que aquela sociedade gerou um homem como Alexandre o Grande? Há quem diga, por exemplo, aquela sociedade e aquela mãezinha, diga-se de passagem, não é? Que era muito especial e que, se bem me lembro, no cinema era a Angelina Jolie, o que eu achei uma das escolhas verdadeiramente mais desastrosas. Como é que se diz? É o casting, não é? Um erro de casting. Era um erro de casting completo, mas enfim, pronto. Mais a mãezinha do que a sociedade, porque senão a sociedade tinha parido outros seres assim, não é? Claro, mas enfim, pronto, adiante. E, portanto, isso é que é fascinante. Agora, quem escreve, como é evidente, nem que seja a nível da história, então na ficção estamos conversados. Mas quem escreve está evidentemente a dar ou a sua visão ou a visão de personagens que criou. Pronto, aqui podemos entrar naquela discussão. E os personagens não têm necessariamente qualquer coisinha da pessoa que os pôs no livro, etc. Eu vejo com muita dificuldade que não haja sempre um pó de perlim-pim-pim do autor aqui e acolá. Nem que seja por oposição. Sei lá, eu que não sou um escritor, sou um escrevinhador, houve uma outra história que escrevi que me deu um gozo enorme de criar uma personagem em tudo diferente do que eu sou. Algumas das suas características fazendo-me medo, outras despertando-me enorme inveja. Mas não é só isso, é que quem escreve evidentemente tem erros particulares de perspectiva, porque é humano, e portanto, mesmo quando escreve o romance mais cor-de-rosa e levezinho, o seu próprio trajeto, as suas opiniões, etc., influenciam o que é escrito, mas depois, o que não é mencionado por Margaride Yourcenar, nem tem que ser, não está nesse registro, depois quem lê, também a partir dos seus erros particulares de perspectiva, vai interpretar de outra maneira. Depois, é muito bonito, porque ela diz assim: li quase tudo quanto os nossos historiadores, os nossos poetas e mesmo os nossos narradores escreveram, apesar destes últimos serem considerados frívolos, e devo-lhes mais informações do que as que recebi das situações bastante variadas da minha própria vida. Ela não está, lembremos o que falávamos há 10 ou 15 minutos atrás, ela não está a dizer que não viveu. Mas está a dizer que provavelmente teve mais informação de tudo o que leu do que daquilo que viveu. E quem é que ela cita? Os historiadores, os poetas, e depois é muito curioso porque ela não adjetiva nem os historiadores, nem os poetas, mas vai adjetivar os narradores, porque diz, apesar destes últimos serem considerados frívolos. Ou seja, os narradores, se quiser, os romancistas, por exemplo, são considerados, quiçá, mais superficiais. Oferecem-se mais liberdades, etc. E isto é muito bonito, uma pessoa pensar assim, quer queiramos, quer não, Yourcenar está a estabelecer, através da personagem. É bom lembrar, para quem começou a ouvir agora, que isto é uma passagem das Memórias de Adriano. E, portanto, é Adriano a falar. E o que, desde logo, introduz outra questão, que é, ela está a escrever um monólogo, digamos assim, de um homem que não vive na época dela.
E ela tem que levar isso em conta. Na minha opinião, levou-o e muito bem, senão Memórias de Adriano não teria sido o enorme sucesso que foi. Ou seja, ela não podia pôr Adriano a debitar um discurso que era um discurso típico de um homem de 1995. Não. Teve que ser um discurso coerente para um homem que está a escrever sobre a vida e, mais do que isso, está a escrever para alguém que lhe vai suceder, que é nem mais nem menos do que Marco Aurélio, o imperador estoico. E, no entanto, este pensamento, esta reflexão, são intemporais, são transversais, não é? São. Porque o que é que ela está a pôr na boca de Adriano? Está a pôr na boca de Adriano que ele diz, no fundo, li mais do que vivi. Mas, e isto podia ser dito num tom melancólico, ser quase um lamento, digamos assim. Mas o que vem a seguir vai matizar essa tonalidade. Porque, cito, a palavra escrita ensinou-me a escutar a voz humana, assim como as grandes atitudes imóveis das estátuas me ensinaram a apreciar os gestos. E isto é magnificente. Não é? Porque veja a imagem. A palavra escrita ensinou-me a escutar a voz humana. Ou seja, ler. Agora, repara a questão cultural que eu falava há bocado. Que eu ia dizer assim. Eu, em 2016. Ler. Que não é falar. Ou seja, não é escutar a voz humana. E eu ia dizer, ainda por cima, ler em silêncio. E é uma frase arriscadíssima. Porque no tempo de Adriano, lia-se, sobretudo, para não dizer exclusivamente, lia-se em voz alta. Está a ver? A questão do banho cultural. Lembre-se que já falámos aqui do espanto de Santo Agostinho quando chega a Milão e encontra Santo Ambrósio a ler em silêncio. Fica de tal maneira espantado que pensa que ele está a poupar a voz para as homilias, não é? Pronto. Tal era a normalidade. Tal era a normalidade, não é? Hoje a normalidade é ler em silêncio, não é? Nós metemos no Metropolitano e vai um tipo a ler um romance em voz alta e a malta... É atrocidade, não é? Pronto. Mas o que é lindíssimo nisto é... Quem dera que fossem livros em vez de toques de telemóvel. Isso também é verdade, isso também é verdade. Mas o que é lindíssimo nisto é a palavra escrita ensinou-me a escutar a voz humana. Ou seja, foi um degrau. Porque isto é um trajeto ascensional. Ela leu e ao ler ficou mais capaz de escutar a voz humana, de entender. E como é que ela explica isto? Assim como as grandes atitudes imóveis das estátuas me ensinaram a apreciar os gestos. Ela está a dizer, assim como, sei lá, chegar a Florença e ver aquele David extraordinário, que, se bem me lembro, fez com que levasse com uma martelada no joelho e a célebre palavra fala, de tão perfeito. Mas é realmente a noção que, perante aquelas estátuas, aquela beleza extraordinária, nós apreciamos ainda mais o movimento. Porque aquilo, eu ia utilizar o verbo capturar e se calhar é infeliz. Porque ia dizer, aquela extraordinária beleza daquelas estátuas é o movimento capturado pelo gênio do escultor. Mas eu preferia não dizer capturado, que tem uma conotação desagradável, quase. Eu diria, é o movimento insensado. É a homenagem ao movimento. Aquela estátua, por definição, imóvel. E aqui poderíamos voltar atrás, em associação livre, dizer que, por vezes, a voz humana também se transforma numa homenagem àquilo que foram as vozes ao longo dos tempos
que, para empregar um verbo muito atual, que se plasmaram na palavra escrita. Não sei se está de acordo comigo, os nossos políticos também estão apaixonados pelo verbo plasmar. Não é? Pronto. Não é? Isto depois está plasmado no diploma não sei quê, etc, etc. Depois dos advérbios de modo, eis que surge o verbo plasmar. Plasmar. E depois veja como ela acaba o parágrafo. É verdadeiramente a palavra, a frase, o período indispensável e nem mais uma letra. Em contrapartida e posteriormente, a vida fez-me compreender os livros. E isto não acredito que não lhe tenha acontecido assim também. Também. Por exemplo, há livros, e é muito bom, mas que há livros que alguns de nós, pela importância que ouvimos ser-lhes atribuída, etc., que nós lemos, digamos assim, cedo demais, entre aspas. Há tempo para tudo e também para a leitura de determinados livros. Nem mais, sim. Acho. Mas eu disse entre aspas. Porque, na maioria das vezes, não nos faz mal nenhum tê-los lido. O que acontece é que precisamos de viver mais para verdadeiramente os entender. Isso é como fazer uma viagem muito cedo e não apreciar. Não apreciar porque não tínhamos capacidade para isso, não é? E, olha, eu, por exemplo, tenho um livro que é o símbolo disso. Eu li as palavras do Sartre na adolescência. E quando reli, não sei, mas 15 anos mais tarde, estavam lá os meus sublinhados. Grande parte dos meus sublinhados eu teria sublinhado outra vez. Em contrapartida, havia partes que não estavam sublinhadas e que eu, com mais 15 anos, pensei assim, como é que eu não sublinhei isto? Não tinha sublinhado porque não tinha vivido o suficiente para aquilo assumir a mesma importância para mim. E repare que eu não estou a dizer que com mais 15 anos em cima eu consegui entender o livro porque ele era demasiado complicado para um tipo de 16 ou 17 ou 18 anos. Não é isso. O que é a riqueza do livro não estava ainda ao alcance, e pronto, se calhar sou eu a tentar arranjar alibis para mim. Se calhar não estava ao alcance nem para mim, nem para outra pessoa daquela idade. Era preciso mais vida em cima. Pronto. E acabou o primeiro parágrafo. E ela está a falar dos livros. E diz assim: mas estes mentem, mesmo os mais sinceros. Os menos hábeis, por falta de palavras e de frases onde possam abrangê-la, traçam da vida uma imagem trivial e pobre. Alguns, como Lucano, tornam-na mais pesada e obstruída com uma solenidade que ela não tem. Outros, pelo contrário, como Petrónio, aligeiram-na, fazem dela uma bola saltitante e vazia, fácil de receber e de atirar num universo sem peso. Os poetas transportam-nos a um mundo mais vasto ou mais belo, mais ardente ou mais doce que este que nos é dado. Por isso mesmo diferente e praticamente quase inabitável. Os filósofos, para poderem estudar a realidade pura, submetem-na quase às mesmas transformações a que o fogo ou o pilão submetem os corpos. Coisa alguma de um ser ou de um facto, tal como nós o conhecemos, parece subsistir nesses cristais ou nessas cinzas. Os historiadores apresentam-nos do passado sistemas excessivamente completos, séries de causas e efeitos exatos e claros, demais, para terem sido alguma vez inteiramente verdadeiros. Dispõem de novo esta dócil matéria morta do passado, e eu sei que, repare que bela frase, e eu sei que Alexandre escapará sempre mesmo a Plutarco. Repare, como uma palavra dá a dimensão do elogio. Ela diz: o que Alexandre verdadeiramente foi, escapará a todos os seus biógrafos, entre aspas, se quiser, a todos os que falam dele, mesmo a Plutarco. Porque é maior que isso. Porque é maior que os outros. É a mesma coisa que dizer aquilo que Plutarco não conseguiu apanhar, mais ninguém conseguiu.
Agora, por aqui abaixo, há muita coisa que, mais uma vez, tem muita piada, que é, ela diz, mentem mesmo os mais sinceros. Bom, uns não têm talento. Não é? Ela diz, menos hábeis. Não têm palavras e frases que possam abranger a vida. E, portanto, as suas descrições são triviais, pobres. Não dão para mais. São honestos. E foram tentativas honestas. Mas são falhanços. Depois, há outros, e ela vai buscar nomes ilustres. Não é? Lucano, pronto, é um autor muito respeitado de Roma. Tornam-na mais pesada a vida, mais pesada e obstruída com uma solenidade que ela não tem. Portanto, este, na opinião dela, como é evidente, ou na opinião de Adriano, peca para um lado. E depois qual é o exemplo para o outro? Petrónio. O homem que escreveu Satyricon. E Petrónio, diz ela, aligeiram-na, fazem dela uma bola saltitante e vazia, fácil de receber e de atirar num universo sem peso. Ou seja, é uma vida reduzida, digamos assim, a trivialidades. Ora, Petrónio é uma personagem fascinante, diga-se passagem, não é? Porque é bom não esquecer que Petrónio, numa determinada altura, não é? Como aconteceu a Séneca, numa determinada altura percebeu que lá teria de se suicidar. E Petrónio, aparentemente, andou, eu ia dizer divertidíssimo, que se calhar é um exagero, mas enfim, mas de uma forma claramente dirigida contra Nero, Petrónio andou a abrir e fechar as veias enquanto conversava com os amigos. E depois, se não estou em erro, mandou uma carta selada a Nero que não era propriamente elogiosa. Mas é muito curioso nós imaginarmos isto, não é? Esta forma de partir, não é? Alguém que continua na conversa, digamos assim, não é? De vez em quando fecha a veia ou não a corta o suficiente para morrer com rapidez e, entretanto, vai conversando. E eu fui cheirar às frases na net e nas de Petrónio encontrei uma que nos nossos dias poderia ser quase uma divisa. Ele disse, um julgamento não passa de um castigo público. E às vezes é bem verdade. Verdade, sem dúvida. Às vezes é bem verdade. Pronto. Estamos a terminar. Estamos a terminar, ao diabo. E que chatice. Dos poetas, o que ela diz é o que quase todos nós achamos, não é? Que abençoada poesia, ao mesmo tempo torturante poesia, não é? Porque é um mundo, ela diz, inabitável, nós podíamos dizer inatingível. Pois é muito curioso, porque ela malha um bocado nos filósofos, que dizem que, no fundo, eles torturam, digamos assim, os factos, os pensamentos, tudo e mais uma coisa, no sonho de chegar a uma realidade pura. E o que é que subsiste? Nada. Cristais ou cinzas. Os historiadores, aquilo que já falámos. Não é? Depois, só para terminar, porque isto é que eu não queria deixar de dizer, porque também estamos quase no fim, isto acaba assim. Os narradores, os autores de fábulas milésias, não fazem mais, como os carniceiros, que pendurar no açougue pequenos bocados de carne apreciados pelas moscas. Ou seja, mesmo esses só conseguem ir buscar bocadinhos. E ela acaba dizendo, adaptar-me-ia muito mal a um mundo sem livros. Mas a realidade não está lá, porque eles não a contêm inteira. E eu arrisco-me a dizer que Ursenar não sobreviveria num mundo sem livros. Porque o amor... Pronto, mas isto é Adriano a falar, não é? Mas pronto, no caso dela, o amor pelos livros é uma constante, não é? Agora, há aqui uma coisa que é uma delícia. Que se calhar você conhecia, mas a minha ignorância permite-me sempre tirar vantagem destas nossas conversas. Foi quando eu cheguei às fábulas milésias. E eu disse, milésias?
Eu não conhecia a palavra. Não, também não. Pois não. Porquê é que ela escreve fábulas milésias? Porque milésias significa que vem de uma cidade, que era Mileto, onde se diz que havia a melhor lã do mundo grego. E outros dizem que a filosofia teria nascido lá. Mas porquê é que ela diz fábulas milésias? É lindíssimo. Porque no fim do século II a.C. viveu Aristides de Mileto. E ele escreveu a milesia, que são contos milésicos. E agora imagine que tipos de contos. Novelas eróticas e licenciosas. Não é licenciadas. É licenciosas. E isso, aparentemente, teve um tal sucesso e tornou-se um tal ponto de referência que todo esse tipo de narrativa, leia-se novelas eróticas e licenciosas, passaram muitas vezes a ser apelidadas de fábulas milésicas. E, portanto, lá está. Ela com a sua cultura. E, para inserir no discurso uma frase perfeitamente adequada ao momento histórico e cultural, ela vai falar das fábulas milésicas dos narradores. E o Julinho aprendeu mais uma coisa e ficou todo contente a abanar o rabo. Lá está, a aprender, não é? Aquilo também que os livros nos dão. Exatamente. E que não substituem a vida, enfim, mas caminham paralelamente, não é? Ah, sim. Quer dizer, cada um sabe, sim. Eu ouço pessoas que me dizem eu nunca gostei de ler e são respeitabilíssimas. Claro. Bom, vamos terminar hoje. Lembrei-me do álbum do Caetano Veloso, o álbum precisamente chamado Livro. Já é um álbum com um disco já com alguns anos, de 1997. E vamos ouvir a canção Livros, porque falámos deles para falar da vida. Ou seja, é um daqueles fins de semana em que, pelo menos, o título da canção faz sentido em termos daquilo que nós falamos. Desta vez, sim. Porque às vezes nós conseguimos arranjar canções que alguém que procura encontrar algum nexo de lógica fica 48 horas e depois diz, mas não, o problema é que eles não têm qualquer nexo lógico. Para que lógica quando somos mais felizes sem ela, às vezes? Às vezes. Um beijinho, bom fim de semana. Bom fim de semana.